Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, mas gostaria de deixar uma palavra aqui que Deus vai falar ao teu coração. Vamos falar de um profeta muito bem conhecido que eu admiro muito, o profeta Elias, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17. A palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Esse episódio, Elias é o profeta pelo qual Deus levanta para lembrar o povo de Israel de quem era Deus, quem era o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que servia ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, a Jeová, Yahvé. O povo começou a servir a outros ídolos. Esse rei, a Bíblia diz que ele fez tudo que era mal. Ele fez tudo que a palavra de Deus condena. Tudo que a palavra do Senhor vai contra, ele aprovou. Casando-se com Jezabel, uma filha da família dos Sidônios, que serviam a ídolos, que serviam a Baal, que serviam a outros deuses que não tinha nada a ver com o Deus de Israel, com o Deus do povo de Israel, que é o nosso Deus. E eles começaram, esse casal começaram a corromper Israel, começaram a levar as práticas deles de idolatria, as práticas deles de até mesmo feitiçaria, eles começaram a levar tudo isso para o povo de Israel e começaram a fazer com que o povo se afastasse da palavra de Deus, fizeram com que o povo de Israel esquecesse quem era Deus na vida deles. Quem era o Senhor, aquele Deus que fez grandes coisas pelo povo de Israel. Nesse cenário que aparece Elias de frente com Acabe. Acabe era o rei de Israel na época e Elias era o profeta que o Senhor tinha levantado para começar a mostrar para o povo que eles estavam indo para um caminho que não era o caminho que o Senhor tinha determinado para eles, que não era o caminho que o Senhor tinha chamado eles para seguir, mas eles estavam esquecendo de quem era o Senhor, de quem era o nosso Deus. E quantas vezes nós começamos a seguir práticas e conceitos que não tem nada a ver com o nosso Deus, que não tem nada a ver com a nossa identidade, que não tem nada a ver com aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. E o profeta aqui, logo de pronto, aceita o desafio que o Senhor coloca para ele de lembrar quem era o povo, da onde é que esse povo tinha vindo, da onde é que esse povo tinha saído de uma escravidão, de quanta coisa, de quantas maravilhas o Senhor já teria feito na vida desse povo. E eles começam a se esquecer de quem era Deus. Eles começam a se esquecer de quem era Jeová, quem era o nosso Deus, o Deus de Israel, aquele que o povo fazia sacrifícios e buscava o Senhor com sinceridade e que fazia as suas ofertas e que levavam a tua mensagem, que acreditavam no teu poder e que viram grandes coisas e que viam grandes sinais e grandes maravilhas. Agora esse povo está caminhando por um caminho totalmente ao contrário do que o Senhor chamou eles para fazer. E o profeta chega diante de Acabe e fala: Acabe, enquanto eu não orar, enquanto eu não buscar, enquanto a minha palavra não for dita, não haverá chuva sobre essa terra. Só haverá chuva nessa terra, só haverá orvalho nessa terra sobre a minha palavra. Você consegue entender o tamanho da autoridade que esse homem tem diante de Deus? Você consegue entender o tamanho da autoridade que Elias tinha com o próprio Deus?
Aqui nós vimos um homem cheio de autoridade, cheio de poder de Deus, cheio de unção de Deus para enfrentar um rei, para enfrentar o homem mais poderoso de Israel, um homem que poderia a qualquer momento falar assim: você acha que você é Deus? Ele poderia muito bem chamar alguns de seus soldados e falar: prende esse homem, ou decapita esse homem, ou faça qualquer coisa para parar esse homem. Mas a Bíblia diz que esse camarada, Acabe, ele conhecia a Deus. Ele sabia que Elias era um profeta verdadeiro, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que tinha vida com Deus, era um homem que tinha autoridade na palavra. E ele fala aqui, Elias fala: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha o que ele fala, segundo a minha palavra. Se eu não orar, se eu não falar, não vai chover. Não vai chover durante esses anos. E a Bíblia nos diz que ficou 3 anos e meio sem chover. Ficou 3 anos e meio sem chover. E quando Elias fala essa palavra, quando ele dá esse decreto para o rei, no próximo versículo, a palavra de Deus vem a Elias e fala: Elias, retira-te daí e vai para o ribeiro de Querite. Vai para o lugar onde eu vou te manter em segurança. E ele foi para ali. E a Bíblia diz que Deus falou com Elias: eu vou mandar os corvos para poder te sustentar nesse lugar que você vai estar escondido. Ele se afastou da cidade, ele se afastou de todos depois de ter dado esse decreto. Aí, passados alguns dias, né, durante a manhã, a Bíblia diz que os corvos vinham, traziam pão e carne de manhã para ele, e à noite os corvos voltavam, traziam pão e carne e o alimentavam ali. E Elias bebia da água do rio, do riacho. E com o passar dos tempos, com o passar dos dias, a Bíblia nos diz que Elias ele fica sem a sua água, acaba-se a água do ribeiro, acaba-se a água daquele lugar. Aí o Senhor pede para ele poder sair dali. E aqui a gente podemos aprender algo que Deus, quando Deus dá um decreto, quando Deus manda algo exclusivo para toda uma nação, para todo um povo. Elias, ele era um homem íntimo do Senhor, ele estava em constante oração, ele estava constantemente ligado ao Senhor e ele era obediente à voz, à palavra de Deus. E não é porque Elias era obediente à palavra de Deus que ele ia passar por cima de tudo isso e não ia passar dificuldade. Ele passou também. O riacho secou e agora não tinha mais água para ele beber. Mas é engraçado que Elias ele não se incomoda com isso. Ele não se incomoda, ele simplesmente ouve a voz do Senhor, e o Senhor faz: sai daí agora, e ele vai. Em todos os momentos ele faz tudo aquilo que o Senhor manda, o passo a passo. O Senhor não revela tudo para ele. O Senhor fala: sai daí agora, vai para casa de certa viúva. O Senhor começa a dar comandos. Eu imagino que Elias tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele tinha uma intimidade muito grande e era muito obediente ao Senhor. Tudo isso que nós vemos é algo poderoso, majestoso, maravilhoso, mas o Senhor, Elias, ele tinha uma intimidade muito grande com o Pai. Então o Pai falava e ele simplesmente obedecia. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, a Bíblia diz que foi 3 anos e meio sem chover. Foi 3 anos e meio terríveis, mas terríveis. E o rei Acabe, desesperado, ele começa a mandar mensageiros para todos os países, para todos os lugares, procurando Elias. Procurando o homem que causou tudo isso. Na mente de Acabe, Elias era o verdadeiro responsável pela seca. Elias era o verdadeiro responsável pela crise. Elias era o homem que deveria pagar por tudo isso. Elias deu muito prejuízo para o rei. Elias deu muito prejuízo para todo um país. Eu vejo aqui em vários momentos, o rei ele sai com seus funcionários, com seus servos e fala: vamos ver se a gente acha alguma alga, algum lugar para a gente levar o nosso gado, para que não possamos perder todo o nosso gado, todos os nossos mantimentos. Vamos fazer alguma coisa para ver se minimizamos essa situação, essa seca. E isso por várias vezes, e mandava vários mensageiros até outros países a encontrar Elias, mas nada. O Senhor escondeu Elias dele. O Senhor guardou o profeta.
O Senhor guardou aquele que obedece. O Senhor guardou aquele que no meio da crise, no meio da dificuldade, ele está obediente à palavra de Deus. Elias então aqui era a menina dos olhos de Deus, protegida em todos os momentos. Faltou comida, faltou água, Deus mandou a viúva. Faltou tudo e o Senhor foi sempre suprindo na vida do profeta. Deus, ele não te chama para algo grande, para algo poderoso, para fazer você morrer no meio do deserto. Deus não te chamou para viver uma vida para morrer no meio do caminho. Deus não te chamou, como diz o ditado por aí, para nadar e morrer na praia. Deus não chamou Elias para que Elias desse uma palavra, um veredito como aquele, para que Elias morresse no meio do caminho. Não, mas foi para honrar o nome dele no meio da dificuldade. Deus, ele faz tudo da forma que ele quiser. Muitas vezes eu nem você entendemos como é que o Senhor faz isso, mas ele faz do jeito que ele quer e ele não deixa o profeta morrer no meio da dificuldade. Esse Deus é tremendo demais. Esse Deus é maravilhoso e ele sustentou o profeta nesses 3 anos e meio, onde muita gente, eu creio que morreu. Muitos animais, eu creio, sim, morreram. Mas era um decreto. E o Senhor estava chamando a atenção do povo de Israel. O Senhor estava dizendo, ei, olha para mim e entenda, porque vocês estão servindo aos Baalins, vocês estão servindo aos deuses sidônios, vocês estão agradando ao rei, agradando a Jezabel, essa endemoniada, mas vocês não estão agradando aquele que pode livrar vocês de tudo isso. As pessoas começaram a inverter os valores, começaram a viver uma vida que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que vai tudo de encontro contra a palavra, contra os princípios, contra aquilo que é Deus. E eles começam a viver essa palavra, eles começam a viver debaixo desse peso imposto por Jezabel, por Acabe, que para mim Acabe era um frouxo e quem realmente governava era Jezabel. Tanto é que a Bíblia diz que Jezabel ela comia com 850 profetas de Baal, 850 mentirosos à tua mesa. Era ela quem governava, era ela quem dava as ordens ali. Aí é chegado, ao passar um certo tempo, o Senhor se aparece novamente a Elias, diz Elias, se apresenta a Acabe, porque vai descer água sobre a terra. Vai descer água sobre a terra, eu quero que você vá até Acabe. E a Bíblia diz que Elias volta para se apresentar ao rei. Ele volta a se apresentar ao rei. Elias não tinha medo do rei. Eu admiro a coragem desse cara. Eu admiro a coragem desse homem de guerreiro, desse profeta obediente a Deus. Desse homem obediente que ouve a voz do Senhor. E agora ele volta e ele quer encontrar com o rei. E nesse mesmo tempo o rei chama os seus criados, alguns deles ali, um chamado Obadias, e fala, vamos ver novamente se encontramos algum rio, alguma coisa para dar água para os nossos animais. E eles se dividem em equipes, em grupos e saem à procura de riachos. Porque eles já estavam cientes de que não ia mais encontrar Elias. Não ia mais encontrar o profeta que deu o decreto, que tinha dado o veredito, que só ia chover mediante a tua palavra. E agora Elias vai de encontro a Acabe, um homem corajoso, vai de encontro. E Elias encontra o servo de Acabe e fala, meu filho, eu sou Elias. E ele olha e prostra diante de Elias e fala, meu servo Elias. Esse Obadias era um homem temente a Deus, que a Bíblia diz que ele escondeu 100 profetas do Senhor e a sustentava. Ele escondeu uma caverna para que Jezabel não pudesse matar eles, pois ela começou a matar vários profetas do Senhor. Vários homens de Deus ela começou a mandar matar. E esses ele guardou e escondeu. E ele, quando encontra Elias, ele fica admirado e se prostra diante do profeta, que ele sabia que era um homem de Deus. E Elias fala, não, se levanta, vai falar para o rei que eu quero encontrar com ele. E ele imediatamente leva um choque, porque o rei manda procurar em todo mundo a Elias e não encontra. De repente o cara vem e fala que quer encontrar com o rei. Esse cara era fera. E Elias ele vai ao encontro do rei. Então Elias se encontra com o homem mais poderoso de Israel. O rei se encontra com ele e fala, você é o causador de tudo isso. Você, Elias, é o causador de toda essa tragédia, de toda essa desgraça, essa coisa ruim que tem nos acontecido. Elias olha para ele e fala, eu não sou o causador de tudo isso. Eu não sou o causador de tudo isso. O causador de tudo isso é você. É você. É você, Acabe. É você, é a tua esposa, é os teus ídolos, é a tua idolatria, é a tua feitiçaria, é
tudo aquilo que vai de encontro, a tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então o verdadeiro causador de tudo isso é você. Imagina o profeta enfrentando o rei. Um rei furioso, um rei que estava perdendo os seus bens por conta da seca, perdendo a tua credibilidade, perdendo o teu reino, perdendo tudo aquilo que gerava riqueza. E Elias falou, eu tenho uma proposta para você. De uma vez por todas, eu tenho uma proposta para você entender que não existe outro Deus além do nosso Deus. Não existe. Não existe, meu irmão. Não existe. Esse Deus de fertilidade, esse Deus de vida que vocês falam, esses ídolos, seu é mentira. Não existe, só existe um. O Senhor, Deus de Israel, é só um. Criador dos céus e da terra, esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus todo-poderoso, aquele que traga colheita, aquele que abençoa o povo, aquele que honra o povo, aquele que traz vida verdadeira, aquele que traz verdade sobre todos os fatos, aquele que sustenta um país, uma nação, um mundo inteiro. Esse é o meu Deus, e esse é o único Deus que existe, não existe outro Deus. Eu tenho uma proposta para você, Acabe. Acabe, diga qual é a proposta. Chama seus 450 profetas. Chama eles. Eu enfrentarei em um duelo. Eu enfrentarei em um duelo. Vamos fazer um altar. Eu faço um altar, vocês fazem um altar. E vamos clamar diante do meu Deus, porque eu sei quem é Deus em Israel. Eu sei quem é o meu Deus. E aquele que responder por fogo, esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus de Israel. Quem responder por fogo é o Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro. E ele fala, prefeito, vambora. Certo? Então ele chama os 450 profetas para esse duelo contra Elias. Elias fala, então vocês como vocês são muitos, vocês começam a clamar o Deus de vocês. Façam o altar de vocês e começam a clamar ele. E aquele que responder por fogo dos céus, esse é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que eles começam a orar de manhã, eles começam a gritar, eles começam a se cortar, a se machucar, né, a se bater, a sangrarem e gritar, e não acontece absolutamente nada. 450 profetas de Baal começando a clamar pelo Deus deles e nada acontece, nada se move, nada, absolutamente nada. Durante meio-dia eles gritando ali e nada acontece. Chega um certo momento que eles começam a zombar deles. Elias era ousado. Começa a zombar e fala, grita mais alto. De repente ele está viajando e não consegue ouvir vocês. Grita mais alto. Ele não é Deus, ele vai ouvir vocês. E Elias zomba deles porque Elias sabe quem realmente é Deus. Assim como eu sei quem realmente é Deus, assim como nós devemos saber quem realmente é Deus, quem verdadeiramente é Deus em nossas vidas. Elias tinha a convicção e sabia quem era Deus. Passado todo esse tempo, eles não conseguiram absolutamente nenhuma resposta dos céus. Aí chega a vez de Elias fala, chega, agora é minha vez, vocês não têm credibilidade nenhuma, eu não vi o Deus de vocês, eu não vi o ídolo de vocês, eu não vi absolutamente nada, agora é minha vez. E Elias prepara o altar do Senhor. Um homem ousado, um homem cheio de autoridade, cheio de unção e que faz grandes maravilhas e que enfrenta um país sozinho e Deus. Meu irmão, não tem boca. Quando o camarada tá com Deus, pode se levantar o mundo, não vai derrubar o cara. E ele prepara todo o seu altar ali, e ele faz um círculo em volta do seu altar, e ele manda jogar água, numa época de seca, onde a água valia ouro, ele manda jogar água em volta, e fica como se fosse uma piscina em volta do altar, com um círculo cheio de água. E a Bíblia diz que ele invoca o nome do Senhor Deus. Eu sei que o Senhor é meu Deus, e eu sei que o Senhor sempre me ouve. Me responde para que esse povo veja quem realmente é Deus nessa terra. Quando ele começa a orar, o fogo do céu desce de uma forma tão grande, irmãos, que consome toda aquela água que está em volta do altar e faz um reboliço grandioso naquele lugar. E a Bíblia diz que o povo começa a adorar o Senhor, que o povo começa a bater e a matarem os profetas de Baal, aqueles que serviam a Baal, e o povo começa a entender que é Deus, começa a entender quem é Deus. E antes de fazer tudo isso, Elias, ele olha para o povo e fala, gente, se Baal é Deus, sirvam Baal.
Mas se o Senhor é Deus, sirvam a Deus. E o povo não respondia nada. E o povo não respondia nada se Baal era realmente o Deus deles, diante de uma seca tão grande, ou se o Deus Todo-Poderoso. Eles agora estavam numa confusão tão grande que eles não sabiam mais o que fazer e para onde correr. Aí Elias fala, então agora nós vamos mostrar quem realmente é Deus. E ele ora e o Senhor manda fogo do céu. E agora o povo começa a servir a Deus e eles começam a destruir tudo aquilo que não era mais do Senhor. O que é que precisa acontecer às vezes para nós poder abrir os nossos olhos e enxergar que o Senhor está chamando a nossa atenção? O Senhor estava chamando a atenção do povo de Israel quando ele manda o profeta se levantar e falar, ei, por que é que vocês estão seguindo práticas ensinadas por demônios, práticas, idolatrias, aquilo que o Senhor rejeita, aquilo que não tem acordo, não está de acordo com a palavra poderosa de Deus? E o Senhor, durante 3 anos e meio, deixa eles passar por uma dificuldade muito grande, até chegar a esse ponto de o profeta ter que falar, não, quem responder por fogo, esse realmente é Deus. O povo sabia quem era Deus, mas preferia estar na prática do pecado. Muitas vezes o povo sabe quem é o Senhor, mas prefere continuar na prática do pecado. E o Senhor tem que dar uma punição, o Senhor tem que chamar a atenção de algo muito duro para que eles realmente reconheçam que só o Senhor é Deus. E o Senhor desce com fogo do céu nesse momento e o povo reconhece que o Senhor é Deus de Israel. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele pelo qual fez você. Você tem a identidade do Criador, você é filho de Deus, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Não se curva, não se rende para outros ídolos, para outras práticas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque você pode passar por uma luta muito grande. E o povo de Israel teve que passar por essa luta muito grande para reconhecer novamente quem era o Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar ao teu coração. Não espere passar por uma dificuldade muito grande, por uma seca, por uma crise, uma dificuldade muito grande, para reconhecer quem é Deus na tua vida. O povo de Israel pagou um preço muito alto para poder voltar aos trilhos, para poder voltar a reconhecer quem era o Senhor na vida deles. Deus abençoe a cada um de vocês e ouve essa palavra com atentamento e guarda ela no teu coração e medita nela, para que o Senhor toca e mostra verdadeiramente que Ele é Deus na tua vida. Só deixa Ele falar contigo e Ele vai revelar a tua glória. Deus abençoe.